Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Doutora começava por retomar uma resposta sua de há pouco que eu gostaria de clarificar. Num primeiro ponto, a engenheira Cristine assinou o contrato com a TAP em junho de 2021. O contrato tem uma componente variável, chamemos-lhe um bónus. No entanto, este bónus não é ratificado pela Comissão de Vencimentos, atendendo ao plano de reestruturação. No meio disto tudo, a engenheira Cristina diz-se, através de mail, enganada. A doutora Ana Malheiro, da TAP, diz que o bónus não pode vir já a público. E tudo isto são informações que constam dos nossos arquivos. E, finalmente, há um mail que a doutora diz que resolve o problema e, quando o fizer, volta ao contacto com a engenheira Cristina. E, portanto, gostaria que confirmasse esta cronologia. Outra questão que nos causa profunda estupefacção tem a ver com o seguinte. É competência do titular da função acionista tratar, obviamente, da proposta de nomeação dos órgãos sociais. O Ministério das Finanças pede-lhe a si para informar a CEO e o PCA da TAP sobre a nomeação de Gonçalo Pires como CFO. E, por conseguinte, é evidente que é natural presumir que fique na cabeça do Dr. Manuel Beja e da engenheira Cristine, que é o Ministério das Infraestruturas e Habitação, que aciona e conduz este processo, no fundo, que é a única porta de entrada perante ambos em relação ao Governo. Não acha isso uma dedução natural? A segunda questão que lhe queria colocar foi, disse há pouco, que naturalmente em todo o processo de dispensa da engenheira Alexandra Reis houve boa-fé, acharam com naturalidade que, estando os escritórios de advogados a assessorar o Conselho de Administração e a Comissão Executiva na pessoa da Presidente neste processo, não havia razão para que no vosso entendimento houvesse qualquer necessidade de respaldo extra. Em nenhum momento vos passou, digamos, na vossa apreciação, que não é numa sociedade onde há órgãos sociais, não compete aos órgãos sociais julgar, demitir ou nomear os pares. Em nenhum momento vos saltou à clarividência que não é razoável sequer que sejam os pares, neste caso a Presidente Executiva, a demitir, a negociar saídas ou até a nomear pares do órgão social a que ela pertence. Isso é uma coisa básica do Código das Sociedades e a pergunta que eu lhe faço é se imediatamente isso não vos assaltou e não vos fez soar o alarme. Uma outra questão que lhe queria colocar tem a ver com o e-mail da CEO para o Dr. Hugo Mendes e o Dr. Miguel Cruz em 7 de janeiro de 2022, em que diz o seguinte: caro Hugo e Miguel, tive o prazer de ter uma conversa com Pedro Nuno Santos, que confirmou a minha performance em 2021, que foi boa, e que eu poderia esperar ter todos os KPIs completados, embora não estejam definidos, e a correspondente parte do bónus para o período de 25 de junho a 31 de dezembro de 2021. Adicionalmente, estou disponível para a definição dos KPIs em 22. Cristine, esta boa performance entre 25 de junho e 31 de dezembro de 2021, sem KPIs definidos, foi reconhecida? A Comissão de Vencimentos foi informada deste cumprimento, validou. E, finalmente, uma pergunta de uma coisa que a doutora disse e que eu vou ler porque tomei nota para não correr o risco de má interpretação. Disse a doutora há pouco, na última intervenção, que havia um contacto diário entre o Dr. Hugo Mendes e o Dr. Miguel Cruz, naturalmente, da área das finanças. Tomando como boa a sua informação e que este contacto era diário, eu diria regular, acha que é plausível que em nenhum momento o Dr. Hugo Mendes tenha comentado, mesmo que informalmente, com o Dr. Miguel Cruz, a questão da engenheira Alexandra Reis e a sua saída da companhia? Muito obrigado. Senhora Doutora Maria Araújo. Senhor Deputado, então, em relação à cronologia referente à componente variável do bónus, confirma a cronologia que o Senhor Deputado referiu, falta apenas acrescentar a essa cronologia
Não falta. A minha resposta ao e-mail da engenheira Cristina creio que também terá na sua cronologia. Pronto, o que não tem na sua cronologia é depois o seguimento dado através do Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Dr. Hugo Mendes. Depois desta sinalização da engenheira Cristina Weidner, eu falei reencaminhei, aliás, por e-mail as preocupações que eram relatadas no e-mail da doutora Ana Malheiro e o Secretário de Estado deu seguimento através do contacto com as finanças, com o Secretário de Estado do Tesouro. Eu não acompanhei depois a finalização deste processo, a conclusão deste processo. Depois... o e-mail que o Soutor refere, em que foi delegada pelo Ministério das Finanças, eu não tenho de facto esse e-mail, eu não consigo recuperá-lo, não o trouxe comigo e não consigo agora aqui neste momento recuperá-lo. Portanto, eu não me sinto habilitada a confirmar este esclarecimento. Mas eu posso fazê-lo e posso fazê-lo chegar à Comissão, porque de facto não tenho memória deste e-mail. Entretanto, pode ir respondendo às outras questões? Posso? E depois faz-se chegar o e-mail. Pronto, em relação à questão de se não soou o alarme de os pares não poderem nomear ou destituir... pelas razões que eu já respondi e que já expus o melhor que consigo, não, esse alarme... muito obrigada. Não consigo, de facto, explicar de outra forma. Não soou esse alarme. Passado todo este tempo e tudo o que sabemos agora, também temos alguma confirmação e alguma constatação que as coisas também não eram tão preto no branco, não é? Portanto, havia a questão também do vínculo privado da engenheira Alexandra Reis, que também que pode ter levado os escritórios de advogados envolvidos a optarem pela aplicação subsidiária do Código das Sociedades Comerciais. Soubemos hoje também que ao contrário do que também era pressuposto daquilo que está no relatório da IGF, a engenheira Alexandra Reis não terá que devolver a totalidade do montante que foi acordado com a TAP. Portanto, não, esta não foi uma questão que tivesse feito soar alarme. O e-mail de 7 de janeiro não me foi dirigido apenas a membros do Governo. Eu não tive conhecimento deste e-mail. E por esse motivo também não posso comentar ou esclarecer o Sr. Deputado sobre a questão que fez, simplesmente porque não participei neste processo. E finalmente, em relação ao contacto diário ou mais regular, eu utilizei de facto o termo diário, se calhar é um bocadinho abusivo, vou substituí-lo, se me permite, Sr. Presidente, por regular, porque também não quero estar aqui a ser... não quero cometer exageros, mas de facto era um contacto muito próximo e muito regular entre os dois secretários de Estado e precisamente por ser tão regular é que sim, houve essa presunção de que poderia ter havido essa articulação. Houve aqui um encadeamento de presunções, não é? Por um lado, a presunção de que a TAP podia ter articulado com a área governativa das finanças à semelhança do que acontecia com outras entidades tuteladas. E, por outro lado, depois, a posteriori, que sim, que os secretários de Estado podiam ter articulado entre si, mas constatamos agora que não foi isso que aconteceu. E agora, olhando então aqui para o e-mail, se o Sr. Deputado me puder recuperar a pergunta, agora que já tenho aqui o e-mail à frente. Faz favor, Sr. Deputado. É competência do titular da função acionista da proposta, obviamente, de nomeação dos órgãos sociais. O Ministério das Finanças pediu-lhe para informar a CEO e o PCA da TAP
sobre a nomeação do Dr. Gonçalo Pires como CFO da TAP. É evidente que é natural presumir que, do ponto de vista da sensação, da impressão, da convicção que o Dr. Manuel Beja e a engenheira Cristine Widner ficam, é que é o MIH, o Ministério das Infraestruturas e Habitação, que aciona e que conduz o processo e, portanto, daí inferir que, do ponto de vista de porta de entrada no Governo para o relacionamento com a TAP, é o MIH e, portanto, a pergunta que lhe faço é se não acha natural, compreensível, que depois desta circunstância, esse caso concreto que consta do mail, que o Dr. Manuel Beja e a engenheira Cristine presumissem que, em nome do Governo, seria o MIH bastante e suficiente para as instruções de articulação, como este mail que lhe passamos é o exemplo claro. Senhora Doutora Maria Araújo. Muito obrigada, Sr. Deputado, e obrigada também por me ter facultado o e-mail. Esta situação não é inédita. Aconteceu também em relação a outras tuteladas. No fundo, o meu colega, chefe de gabinete do Sr. Ministro das Finanças, está-me a pedir para comunicar a designação do administrador financeiro ao Presidente do Conselho de Administração e à CEO. Eu encarei isto com naturalidade, não vejo aqui... não foi, de facto, uma situação inédita, já tinha acontecido... Aconteceu com a IP, por exemplo, em que o administrador financeiro também é designado neste caso era a vogal financeira, também era designada pela área governativa das finanças. Também o processo, uma vez que fomos nós, tutela setorial, que tratámos de toda a documentação necessária à instrução da Assembleia Geral junto da representante da DGTF, também fomos nós que informámos o Presidente do Conselho de Administração Executivo da designação da vogal financeira. Estou-me a tentar agora aqui recordar de outros casos. Na CP não aconteceu porque a vogal financeira foi reconduzida. Mas sim, encarei com naturalidade. Acho que não há ligação, não me parece que haja uma conexão. Não parece que isto tenha sido pedido no sentido de vocês é que são a porta de entrada, vocês é que falam com a TAP. Porque não era assim, foi uma situação pontual que aconteceu. Sr. Deputado. Houve só uma pergunta, obrigado, Sr. Houve só uma pergunta, a senhora não respondeu, provavelmente porque eu me expliquei mal, que foi quando eu lhe perguntei, a questão do sinal de alarme não tem a ver com ser gestor público ou ser detida maioritariamente por capitais públicos, não é isso. O que eu lhe perguntei foi, numa empresa que tem órgãos sociais, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comissão Executiva e tem os acionistas em Assembleia Geral, independentemente dos capitais serem públicos, não achou que não é possível, dentro do mesmo órgão, entre os pares, ser um dos pares a demitir e a contratar e a negociar. Isto é exclusivamente função do acionista, ou do representante do acionista. Quer dizer, não é o Presidente da Comissão Executiva que demite, seja público, seja privado, que demite um colega da administração. Os colegas da administração são nomeados em Assembleia Geral por indicação dos acionistas, assim como são destituídos pelo mesmo órgão, no mesmo, digamos, formato. E a questão aqui é, que eu coloquei, essa foi a questão que eu julgo que não percebeu, não era a questão de ser gestor público, não é ainda aí. É quando aparece a senhora CEO, enfim, com vontade ou com interesse em prescindir ou deixar de ter a engenheira Alexandra Reis como administradora, não se perceber que ela não pode ser motora, atora de uma ação dessas, porque ela está a tratar de uma par do órgão colegial que pertence. Portanto, não pode fazer isso, tem que ser o acionista ou os representantes do acionista, isso é uma questão prévia, não é? E se isso não foi suficiente para soar o alarme, isso é para alto. Então, mas tem que ser o acionista a conduzir esse processo. Como é que a senhora está a conduzir um processo de destituição ou de nomeação de um par? É uma questão prévia, quer dizer, básica. Um Conselho de Administração, nenhum administrador pode propor, digamos, a admissão ou negociar sequer a admissão de outro par. Isso é função do acionista, não é evidente. Ou do representante. E essa foi a pergunta. Obrigado. Doutora Maria Araújo. Não sei se agora ficou mais... Eu percebi a pergunta e reitero a resposta. Não se põe nenhum alarme.